você aqui no canal do Portal Revoluta. Esse é o programa literário Eu Que Fiz, que já está na terceira temporada. Não conhece? Bom, te convido então a se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Portal Revoluta e também a maratonar as outras temporadas, né? Já são mais de 40 episódios, na verdade, já estamos chegando perto dos 60 episódios do Eu Que Fiz. São vários autores independentes falando de suas obras. Eu acho bacana você tirar um tempinho e maratonar aí no tempo que você tiver livre, tá bom? Bom, esse é o episódio 19 e o convidado desse episódio é um velho conhecido de quem já acompanha aqui o Eu Que Fiz. Ele é carioca, tem 36 anos e é músico. Ele já apresentou aqui, ó, esses dois livros. Eu estou falando do Vinícius Canabarro, que já apresentou aqui A Aurora das Aberrações e A Autópsia Carioca. E nesse episódio ele vai apresentar o Pus, que é esse livro aqui. Obrigada demais por ter me enviado, Vinícius. Eu ainda não li, mas lerei em breve. Esse livro ele foi lançado pelo selo Cyphers BR. Durante o episódio, o Vinícius vai explicar um pouquinho sobre o que é o selo Cyphers BR, tá bom? E esse livro é uma distopia que fala sobre um homem que está num colapso mental, né, numa sociedade que trata os seres humanos como peças obsoletas e descartáveis, e qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? Enfim, eu não vou continuar falando, chega, né? Eu vou deixar o Vinícius apresentar para vocês, senão eu vou acabar dando spoiler. Fique agora com o episódio 19 da temporada 3 do Eu Que Fiz, com o Vinícius Canabarro falando do livro Pus. Oi, eu sou Vinícius Canabarro, eu sou autor de 3 livros até então, já falei sobre 2 deles aqui no canal, o Aurora das Aberrações e o Autópsia Carioca, e eu vou falar sobre o meu mais recente, que é o Pus, que é esse livro aqui. Ele foi lançado tem pouquíssimo tempo, alguns meses, e ele é uma distopia, assim como os outros 2, com temas bem diferentes. De antemão, eu aviso que se você tem algum tipo de sensibilidade a temas como suicídio, abandono, terror psicológico em geral, eu não recomendo a leitura desse livro, que realmente ele está carregado nas críticas e talvez isso possa trazer gatilhos para você. Pois fala sobre um Estado que está deixando suas responsabilidades na mão de empresas privadas, utilizando de desculpa os gastos que certas responsabilidades têm. Então, ele cede a grandes empresas que já tinham contato com o Estado desde sempre o controle de territórios, de bairros em todo o Brasil. E esses territórios, as pessoas que moram nesses territórios, elas perdem os direitos automaticamente, elas ficam à mercê dessas grandes empresas que visam o lucro acima de tudo. Então, as pessoas passam a apenas trabalhar para ter onde morar e comer. E nem todo mundo consegue isso, né? Então, em todo o Brasil, tem áreas que começam a ser chamadas de currais, que é onde a galera é jogada, praticamente. Quem não consegue sobreviver dentro desses termos, é deixada de lado, jogada nesses lugares, onde ninguém sabe o que acontece e o pavor toma conta das pessoas que têm medo de ir para lá, né? Então você tem ali pessoas que, uma pequena parte da população que ainda consegue, ainda se mantém empregada, mas tem que se submeter a muitas coisas absurdas para que não vá, para que eles não possam ser enviados para esses territórios terríveis, que são os currais. E no centro dessa história está o protagonista, que é um homem sem nome, poderia ser qualquer um de nós, que carrega traumas desde antes dessa mudança, que são traumas
infelizmente, muito corriqueiros, né, na sociedade, abandono, depressão e muitas outras coisas, e ele, em determinado momento, ele não consegue mais entender, de acordo com a pressão que ele recebe e todas as coisas para manter o apartamento que ele tem, o emprego e tudo mais, ele não consegue entender o que é a realidade e o que não é a realidade. E você vai lendo e caminhando com ele na decadência desse mundo, né? O mundo vai ficando cada vez mais decadente, até que chega num limite que eu não vou contar o que é. Se você ficou interessado, tá aqui o pus. Você pode achar ele na Amazon ou comigo mesmo, na minha mão. A principal inspiração para esse livro foram os noticiários, né? Não tem como você não associar a pautas que estão acontecendo agora no Congresso e tudo mais, que já acontecem há um certo período e agora está bem mais exacerbado. É só ligar o noticiário que você descobre que perdeu algum direito ou que está prestes a perder um porque tem alguma votação na Câmara e a gente está aqui de mãos atadas, ou porque realmente não pode ou porque a gente não se mexe, né? Então essa foi uma influência muito forte, né? Foram os noticiários. E influências literárias, eu cito Kafka como uma grande influência. Eu acho que essa distopia ficou bem kafkiana, né, do absurdo e tudo mais. Tem vários momentos ali que, se você gosta de Kafka e tiver contato com o livro, eu acho que você vai entender o que eu estou dizendo. Além de outros autores que eu gosto muito, que sempre me influenciaram, como Saramago, George Orwell, Huxley, e autores que eu li pouco tempo antes de começar a escrever e que mexeram um pouco com a minha forma de escrever, que foi... Eu li pouco tempo antes o Angústia, do Graciliano Ramos, e eu acho que tem um pouco dele ali. Esse livro mexeu bastante comigo, então não teve como não ficar... Eu me senti influenciado pelo tipo de escrita, especificamente desse livro do Graciliano Ramos. Um pouco de Ítalo Svevo também, que, embora tenha sempre um certo humor no fundo da escrita dele, coisa que a minha literatura não tem, eu consigo sentir que alguma coisa ali dele também me marcou. Então acho que essas foram as principais influências para esse livro especificamente. Bom, Pus, eu escolhi esse título. Pus, ele está bem presente nesse livro, né? Em vários momentos, uma infecção que vai e volta, né, nesse protagonista. E ele é um símbolo, né? Ele é um símbolo da uma sociedade doente que a gente tem, uma sociedade purulenta mesmo, né? Que está prestes a inflamação está tão grande que está prestes a entrar em erupção. Aquilo ali a romper a pele e vazar, né? Essa foi uma metáfora que eu criei e eu achei pertinente colocar esse título. Eu acho que combinou bastante com o livro de forma geral. De forma geral, eu não coloco nome nos meus personagens, principalmente os principais, né? Alguns personagens até ganham nomes, mas os principais nunca têm nome. Isso é porque, geralmente, como eu escrevo distopia, e as minhas distopias são críticas ao que a gente está vivendo no momento que eu estou escrevendo, a minha ideia é colocar quem está lendo na pele do personagem, entendeu? Então ela pode se colocar ali. Embora tenha experiências diferentes em volta daquele personagem, eu acho que muita coisa cabe na gente, muita roupa ali a gente pode vestir, né? Então a minha ideia é essa. Quando eu escrevo, eu
procuro me colocar no lugar daquele personagem e imaginar que as pessoas que estão lendo também estão se colocando ali, né? Porque na verdade é uma crítica a mim mesmo e é uma crítica a todos nós, né? É isso que eu tento fazer. Algumas pessoas me perguntaram se eu faço previsões, né? E, na verdade, não, né? Infelizmente, eu acredito que as críticas que eu coloquei ali, quando eu acerto, não é eu simplesmente tive uma previsão. É que eu acho que está muito na cara, né? Que tem certos problemas que estão prestes a acontecer. Eu só ilustrei eles ali no livro. Aconteceu isso muito no Autópsia Carioca. Eu escrevi algumas coisas que aconteceram logo depois. Mas não é que eu previ, né? Aquilo ali já estava óbvio que a gente ia passar por aquilo, né? Infelizmente, as coisas estão desse jeito, né? Influência para distopia é o que não falta. E eu só espero que a gente, incluindo eu mesmo, né, que a gente se movimente para que a gente não passe por tudo isso, né? Eu sei que tem muita coisa ali que é impossível porque é o absurdo, né, que é a parte mais ficção mesmo da história. Mas tem uma parte muito realista ali que eu acho que dá para evitar ainda. Assim, o pus é um sucateamento do ser humano. Ele fala justamente isso, como a gente é tratado de uma forma como máquinas mesmo, como parte de um mecanismo, né, que pode ser substituído, né? Se alguém quebrar, bota outra peça, né, e bola para frente e vai. O que não pode parar é a máquina, né? E isso é triste, né? Você vê que isso no dia a dia já acontece. As pessoas moram muito longe do trabalho, elas não vivem, elas sobrevivem, né? Elas não mal conseguem tempo hábil para elas mesmas, para cuidar delas mesmas, né? Justamente para enriquecer pessoas, especificamente, né? São pessoas que não abdicam de uma margenzinha de lucro em prol de quem está trabalhando para fazer com que eles tenham esses lucros todos, né? Isso acontece há muito tempo, né? Essa roda não foi inventada ontem e ela nos últimos tempos ela está mais exacerbada, né? Aqui no Brasil a gente está sentindo isso muito mais na pele, muito mais aflorado, né? Então pois sim, é uma crítica a isso, ao sucateamento do ser humano, né? E da visão que as pessoas têm da humanidade. Bom, os livros eles dialogam, eles não são do mesmo universo, né? Eles não acontecem no mesmo universo. Inclusive o Aurora das Aberrações ele é baseado nas letras de uma das minhas bandas, o Atomic Horror, e ele vai ter continuação que vai seguir os discos da banda. Então ele tem um universo particular. Embora se passe no Rio, é um Rio paralelo, né? O Autópsia Carioca ele tem uma proximidade muito maior com a forma, inclusive, de escrever do Pus, né? Em primeira pessoa, ele tem um fluxo de consciência e tem críticas a problemas pontuais que a gente está vivendo hoje, né? Não que o Aurora não seja assim também, mas eu digo, se você ler o Autópsia e o Pus, você vai entender que ele é de problemas que estamos vivendo agora, né? Você consegue relacionar ele ao nosso período atual. Então, os três são distopias que se passam no Rio de Janeiro, mas que você consegue colocar em qualquer lugar do Brasil, né? Eu acho que das três, o Pus é a mais pesada. Eu tentei botar uma coisa psicológica muito maior nele, que a minha ideia é que esse tipo de problema acontece, a gente tem que conversar sobre eles, né? Não pode colocar ele embaixo do tapete e achar que não falar sobre isso já está de bom tamanho. Não, a gente tem que conversar, tem que abrir diálogos sobre determinadas coisas. E essa foi a minha forma
de contribuição. E essas distopias, elas dialogam desse jeito, né? Elas tentam trazer problemas atuais para a gente discutir. Pois ele fala, não é um tema central, pois não é o tema central, suicídio não é. Eu diria que o terror psicológico em si, ele está muito mais aflorado do que o suicídio. Suicídio é parte dele, mas ele não é o tema central, né? Eu perpasso pelo suicídio, sim. Eu não tive um acompanhamento especificamente, eu não posso dizer que foi um acompanhamento profissional, assim, eu não vi psicólogos e tratei de fato desse assunto, mas eu conversei com amigos meus que são formados em psicologia, inclusive tem uma grande amiga minha também que me ajudou muito nisso, a gente trocou muita ideia sobre esse assunto, até sobre como isso poderia impactar em quem estivesse lendo e tudo mais. Conversei também sobre a forma que isso aflora nas pessoas e tudo mais, como é que eu poderia fazer isso, escrever sobre isso, mas que isso não fosse, o livro não fosse só isso, né? que o livro fosse mais do que isso, né? Eu queria que isso fosse uma parte importante do livro, mas que ele não tomasse tudo. Eu tentei fazer dessa forma. A minha ideia é mostrar numa distopia, não que de outra forma isso não funcione, mas para mim, como a distopia é uma crítica que eu estou fazendo a mim mesmo e a todo mundo, que as coisas ruins elas podem acontecer e a distopia, para mim, ela precisa terminar muito mal ou seguir um caminho muito ruim, porque senão você tem a ideia de que aquilo ali tem salvação, e não que não tenha, mas eu grito para as pessoas que estão lendo, eu grito, não vá por esse caminho, não faça isso, não vamos permitir que isso vá acontecer, que isso aconteça. E se eu deixo, no fim, uma coisa de final feliz, eu estou dizendo, olha, tudo bem, vamos passar por isso, depois a gente resolve. E não, a gente não tem que deixar para depois vai dar merda, gente. Vai dar merda. Então é isso, eu procuro fazer desse jeito por causa desses alertas. E sim, eu conversei com pessoas que entendem de psicologia, algumas leram, algumas me deram dicas, algumas coisas eu tirei, outras coisas eu coloquei a partir dessas dicas. Mas nada foi assim, de fato profissional, como horário marcado. Eu não posso dizer que eu trouxe um profissional para trabalhar diretamente no meu livro e ver isso comigo. Não, isso foi muito mais em bizus que eu peguei com pessoas que eu conheço. O Push foi um livro, ele não é um livro longo, ele tem 130 e poucas páginas. Eu demorei alguns meses para escrever. Eu já estava idealizando ele desde o final do ano passado, tentei escrever ele algumas vezes, tive que refazer depois, eu vou explicar na próxima pergunta, mas eu acho que da última vez que eu sentei de fato para reescrever, e aí eu fui até o fim, demorei 3 meses. Eu acho que em 3 meses eu finalizei. Aí depois tem um processo de revisão de texto e ajeitar certas partes que estão faltando, ou brechas, ou coisas que ficaram a mais, ou críticas que não fizeram muito sentido, ou coisas que talvez tenham passado do ponto e eu tive que retroceder e suavizar de alguma forma. Aí isso foram mais uns 1 mês e meio, 2. Eu acho que uns 5 meses. Desde que eu sentei para escrever de fato até o fim, uns 5 meses.
E como eu disse, né, que eu tentei escrever ele algumas vezes, tem um motivo para não ter sentado e feito de fato, que foi Covid. Infelizmente eu acabei pegando, através da minha sogra, e eu fiquei doente no final do ano passado, quando eu estava escrevendo, quando eu tinha começado a escrever, e eu parei um tempo justamente pela doença em si, foi bem incômodo, não tive nada muito grave no momento da doença, não precisei ir ao hospital, ficar internado nem nada. Eu fiquei com febre, sem concentração, perdi o olfato, paladar e tudo mais, fiz o teste, deu positivo, minha esposa também. E o problema foi um pouco depois, né? Que veio a sequela, que eu tive essa sequela durante um período. Hoje ela passou. Eu sinto que eu não tenho mais. Pode ser que tenha algum vestígio que eu não esteja percebendo. Mas eu fiquei durante um bom período com a memória meio estranha. A concentração foi embora completamente e eu não conseguia fazer a coisa funcionar, caminhar. Eu não conseguia escrever, às vezes eu não lembrava o que eu estava escrevendo antes. Eu ficava num ciclo eterno de escrever e terminar de escrever ali a página e ler de novo. Porque eu não lembrava o começo do que eu estava escrevendo, estava uma coisa muito confusa para mim. Isso bateu muito mal. Eu fiquei bem... Não tem como você ficar feliz com uma situação dessa, né? Principalmente quando você se cuida tanto para não pegar, respeita as coisas, não sai, e tudo mais, e acaba que você pega por terceiros, que você tem contato, porque vive com você e tudo mais. E acabou que isso tudo aconteceu. Aí foi um período que foi difícil, mas eu fiquei... Eu esforcei, eu me esforcei muito para não ficar preso nisso. Foi o período, eu acho, que eu mais li. Eu estava devorando livros porque eu queria que aquela coisa saísse, né? Parecia que tinha um véu na frente da minha memória que ferrava tanto a memória quanto a concentração, né? E eu senti que pouco tempo depois não durou tanto, mas esse véu foi saindo, foi se afinando e hoje eu consigo... Eu acho que hoje eu consigo lidar com isso de uma forma melhor, eu não sinto mais tanto esse tipo de problema. Eu acredito que eu tenha deixado isso para trás, né? Bom, né? Assim como todos os meus livros, foi tudo, eu fiz sozinho, tudo fui eu mesmo, eu fiz o desenho da capa, o projeto gráfico todo foi meu, as ilustrações que tem dentro, tem também um marcador de texto, as ilustrações, ISBN, ficha catalográfica, tudo eu mesmo fui lá no site da CBL e tirei. Tentar passar aqui para vocês verem a margem, tudo certinho, código de barra. Eu mesmo fiz, né? A única coisa que eu não fiz foi a foto, né? Eu não lembro quem foi que tirou, acho que foi minha esposa um tempo atrás. Mas tudo foi eu mesmo que fiz, eu sentei, eu gosto de fazer isso. Isso tem um custo, eu sou autor independente, então isso é bom você conseguir fazer as suas próprias coisas no seu próprio gosto, já que você mesmo toma essas decisões, você sabe quando está bom para você ou não, e você elimina alguns custos, né? Então isso foi importante para mim, eu aprendi a mexer ao longo desses tempos aí escrevendo, e eu acho que esse foi o meu melhor trabalho nesse sentido. A parte gráfica desse eu acho que eu acertei de cara. Nos outros eu precisei trabalhar cada prensagem e acertar determinadas coisas. Essa aqui eu acho que já fui direto ao ponto.
Eu faço parte de um selo, é um selo de autores independentes, o Cyphers. Está aqui o selinho, já falo sobre ele. Acho que a única parte, além da foto, que foi minha esposa que tirou, a única parte que eu não fiz foi a sinopse de quarta capa, que foi feita pela Cris. A página dela é Letras Cadentes. Não sei se vocês conseguem ver aí. E ela é chanceler nesse selo Cyphers, criadora de conteúdo, é uma pessoa incrível, sensacional. E ela fez, além da leitura beta, ela e os outros chanceleres, ela escreveu para mim esse texto de quarta capa que ficou incrível, ficou sensacional. Cris, muito obrigado, que você foi essencial para o lançamento desse livro. O Cyphers, ele é um selo, ele não é uma editora. Tem muita gente que acha que a gente é uma editora. Não, nós somos um selo de autores e chanceleres apaixonados por ficção científica e especulativa. Eu fui convidado para esse selo em abril. Eu não posso dizer exatamente se ele tem muito tempo antes disso, eu acredito que não. Que quando eu fui convidado, a gente estava ali, a gente começou a montar ideias para acordos, né, para amarrar bem o que seria o Cyphers, e eu participei um pouco disso também. Então eu acredito que não tenha tido muito tempo antes disso. Mas aí eu fui chamado em abril desse ano. Eu fui convidado por um outro autor do grupo, que é o Daniel Cardoso. E nós somos hoje 8 autores, cada um de uma forma bem diferente, um diferente do outro, a forma de escrever. E 3 chanceleres, né, que são pessoas que estão muito envolvidas com a literatura independente, de certa forma. Eles não escrevem, né, não são autores do Cyphers, mas eles estão nesse universo de uma forma muito íntima e ajudam a gente a se divulgar. Estão sempre antenados no que estão acontecendo, as coisas que estão acontecendo nesse universo. Ajudam a gente com leitura beta, com correção, esporro quando precisa, puxão de orelha, tudo. Eu posso dizer que se não fossem os chanceleres, a gente ia estar muito mais atrás do que a gente está. Eu acho que a gente caminhou muito com eles, ajudaram bastante a gente. Eu acho que uma mania que eu tenho é quando eu tenho mais de um livro do mesmo autor, mesmo que eu já tenha lido os outros livros, eu fico sempre tentando comparar com o livro anterior, tentar ver detalhes de escrita. Isso é uma coisa recente, eu não fazia isso antigamente. Isso é uma coisa mais atual. Então, eu tenho um monte de livro do Aldous Huxley. Eu fico pegando o contraponto, mexendo com Admirável Mundo Novo, com Demônios de Lodan, e fico vendo coisas, passagens, algo que me lembrou o anterior. Opa, peraí, eu pego lá para ver. Ih, aqui, ó, isso me lembrou. E fico sempre com isso na cabeça. E às vezes eu não prossigo na minha leitura, porque eu fico comparando com os outros. Aí passa, lógico, e logo depois eu volto para a leitura. Mas é uma mania que eu tenho agora e eu não tinha antes. Né? Cada maluquice, né? Olha, eu recomendo qualquer autor Cyphers, vocês não vão se arrepender. Qualquer autor Cyphers, né? Qualquer um. Alita Leia, o Gilson Luiz da Cunha, Rogério Pietro, Michael Rosa, Fernando Rombola, Leonardo Borne, o Daniel Cardoso. Todo mundo ali é muito bom. Vocês não vão se arrepender de qualquer um deles ali. Todos eles são ótimos. E eu recomendo também outros autores independentes que são fantásticos. Tem o André L. Braga, que tem do Inferno ao Planalto, Teocracia Brasilis, que é genial. Eu queria ter escrito essa distopia.
Tem o Poeira Espacial da Liliane Alves, que é genial também, ela é muito talentosa. Tem o Jaime Androarte, que é um autor único também, único. Quando eu li Bárbaro Brasil, eu fiquei de boca aberta. O cara ele tem uma forma muito particular de escrever que te deixa, os teus sentidos ficam todos, caramba, o que está acontecendo? Então eu recomendo esses. Eles são ótimos. Vocês não vão se arrepender de ler esses livros. Ufa, quantas informações, quantas inspirações e quantas coisas para a gente pensar a respeito, né, com esse episódio do Vinícius Canabarro. Quem já viu os outros episódios e conhece o trabalho do Vinícius sabe que a distopia é uma marca registrada dele, né? E eu acho interessante essa coisa de cutucar a ferida, né, da condição humana e nos fazer refletir sobre esse estilo de vida tão pesado e estruturalmente explorador, né, que a gente vive. E incomoda? Claro que incomoda, mas em certa dose é super necessário, né? E esse espírito que ele tem do faça você mesmo, né? De fazer a diagramação, a arte da capa, do marcador de livro, de registrar o livro. É muito legal, né? Mostrar esse trabalho do autor independente, esse trabalho de formiguinha, de ir fazendo todas as coisas possíveis para poder colocar o seu livro nas mãos das pessoas, né? Deu vontade de ler e conhecer um pouco mais sobre o autor? Eu vou deixar aqui na tela o Instagram do Vinícius e na descrição do vídeo vai ter o Instagram, o e-mail dele e o link da Amazon para você que quiser adquirir o livro, tá bom? E nesse episódio eu vou pegar carona no convidado, né, que falou aí durante o episódio sobre o Cyphers BR, que é o selo, né, de amantes de ficção científica. Ele apresentou para a gente. Infelizmente não é possível dissertar sobre todos os autores que fazem parte desse, digamos, coletivo, né, que é o Cyphers BR, senão o episódio ficaria muito longo. Mas eu vou deixar aqui na tela o Instagram do Cyphers BR, porque lá tem o link, né, para você conhecer um pouco mais sobre os autores e as obras, né? Tem o link para a Amazon, onde você pode adquirir por um preço bem bacana as obras dos autores do Cyphers BR, beleza? E se você tem uma dica de alguma movida ligada à literatura, né, algum movimento ligado à literatura, seja incentivo à leitura, seja uma biblioteca comunitária, uma editora independente, enfim, contação de histórias, tudo que for ligado à literatura, você pode me mandar um e-mail aqui, ó, no euquefiz@revoluta.com, e quem sabe a sua dica venha parar aqui na tela do Eu Que Fiz, tá bom? Bom, é isso. Esse foi mais um episódio do Eu Que Fiz, o episódio número 19 da temporada 3. Quem diria que a gente chegaria tão longe, né? E gostaria de agradecer a todo mundo que compartilha o link do canal e comenta aqui nos episódios, né? E principalmente aos convidados, né? Que aceitam esse desafio aí de ficar na frente das câmeras e falar um pouco sobre sua obra. Então é isso. Como eu sempre digo, só a arte salva. Se dê a oportunidade de abrir um livro para conhecer novos universos, novos mundos, sem sair de casa. Como diz Elisa Lucinda, o livro é a passagem de viagem, né, mais barata que existe, que você abre e já viaja para outros mundos. E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau.